Olá, mamães e futuras mamães. Hoje eu vou compartilhar com vocês 3 coisas que me ajudaram a engravidar aí pela segunda vez. Mas antes eu quero pedir para você que ainda não está inscrita no canal, se inscreva no meu canal, me dê o seu apoio, curta, comente, compartilhe e também me siga lá no Instagram. Vou deixar o nosso Instagram aí, canal Mamãe Realidade, tá? E nos ajude a alcançar o maior número de mulheres, de mamães, de tentantes que estão na busca pela gravidez. Como eu disse para vocês, um dos fatores que me auxiliaram muito em toda a caminhada, toda essa minha trajetória, minha e do meu esposo, buscando a gravidez, né? A gravidez do Pedro, que foi assim muito esperada. E por muitos momentos nós planejamos esse filho e ele não veio na hora que nós planejamos. Fizemos muitos tratamentos que não deram certo e o que não nos fez desistir, né? É lógico que houve muitos momentos de desânimo, de dor. Muitas vezes eu desisti por alguns dias, um mês, mas eu sabia que Deus tinha um propósito para mim. No final de tudo eu sabia. E por que eu sabia? O que me alimentava? Foi a fé, tá? Então, se você não conhece minha história, eu vou deixar os links na descrição dos vídeos contando como foi aí a gravidez do Pedro. Para quem já assistiu sabe que o Pedro é um milagre na nossa vida, né? Eu fiz muitos tratamentos que não deram certo. E depois, por uma grande intercessão e pela graça de Deus, o Pedro chegou. Então, o que eu considero fundamental e importante nesse processo, seja a primeira gestação, seja a segunda, terceira, não importa, é a fé, tá? Então, o que me alimentou durante todo esse tempo, durante o processo de dor, esperando pelo Pedro, que foi muito difícil, foi a fé, foi quando eu me reaproximei de Deus, quando eu entendi o não de Deus naquele momento, quando eu entendi as promessas de Deus, os planos de Deus, quando eu compreendi que eu sozinha não consigo fazer nada, né, que a vontade de Deus está acima da minha. Então é preciso um pouco também de humildade e fé para pedir a Deus que olhe por você, que tenha misericórdia, né, que te ajude a aprender a esperar. Então a fé ela é fundamental. Nós tínhamos sim o plano de ter mais filhos, eu e meu esposo, né? Quantos Deus nos confiar, quantos filhos Deus nos mandar. Mas eu não esperava que fosse tão rápido, porque do Pedro eu tive muita dificuldade para engravidar. Então aquilo automaticamente fica na nossa cabeça. E eu imaginei que eu teria também dificuldade para engravidar novamente. E no fim foi tudo ao contrário, foi tudo muito rápido. E quando eu percebi, né, quando eu me dei conta, eu já estava grávida. Tá? Então é muito importante que você tenha fé, que você tenha um vínculo de fé, né? Alimente a sua fé, não perca a sua esperança, né? Deixe Deus agir na sua vida, converse com Deus à sua maneira e tenha a consciência de que tudo depende dele, né? Faça a sua parte, faça o que precisa ser feito, mas espere em Deus, alimente a sua fé. Se você não tem religião, se você não tem fé, eu sugiro que você comece a ter, né, a alimentar, comece a acreditar, porque é muito importante ter fé, né? Eu só tô com essa coisinha linda aqui no meu colo hoje, eu só tenho mais um filho lindo que Deus me deu, porque eu e o meu esposo nós acreditamos. Quando tudo dizia que não, nós acreditamos. Quando o médico me disse que então vamos esperar um milagre, e nós falamos, então tá bom, vamos esperar um milagre. E meses depois eu estava grávida do Pedro. Então, se isso não é ação de Deus, eu não sei dizer mais o que é, né? Então Deus está sim conosco, do nosso lado. Mas é lógico que as coisas acontecem no tempo dele. Então,
Procure pessoas que te levam para Deus, que te aproximam de Deus, pessoas que te falam de Deus, pessoas que alimentam a sua fé. Você está desanimado, você está desacreditado, eu sei como é, eu também já tive. Eu também já me afastei de Deus, eu também já culpei Deus. Mas o caso não é esse, né? Isso só vai atrasar a sua vida. O caso é de amadurecimento interior e amadurecimento da sua fé. De compreender que sozinha você não é capaz, mas Deus é capaz por você, tá? É muito importante, esse primeiro ponto é muito importante, então tenha fé. Segunda coisa que aconteceu na minha vida, nesse último 1 ano e meio aí, eu e meu esposo mudamos do Paraná para Minas Gerais. Ele veio trabalhar para cá e hoje nós moramos em Sete Lagoas. Quando eu vim, o Pedro tinha 10 meses. Foi uma quebra de vínculo muito grande. Eu deixei a minha família, meus familiares, mãe, minhas irmãs, ele deixou a família dele, mas tudo foi por um bem maior, né? Foi em busca de uma oportunidade melhor para nós, para nossa família, qualidade de vida melhor. E o que mais essa mudança nos trouxe, que nós nem sabíamos, né? Nem nós tínhamos consciência, mas foi algo que aconteceu assim muito forte, que veio muito forte em nós, foi o nosso amadurecimento. Nós tivemos que amadurecer assim na marra, né? Nós estávamos recém papais e mamães, o Pedro tinha 10 meses, nós estávamos aprendendo a ser pai e mãe, e nós mudamos, nós perdemos todo aquele contato familiar, aquele vínculo familiar. Nós estávamos sozinhos numa cidade em que a gente não conhecia ninguém, não tinha amigo, e a gente precisava recomeçar tudo de novo. E nós precisamos amadurecer muito, estamos ainda amadurecendo. É difícil, como diz meu esposo, amadurecer dói, né? É muito difícil, mas isso foi decisivo para nós, foi muito importante. Por quê? Porque nós abrimos mão de muita dependência que nós tínhamos, tanto ele quanto eu, de familiares, e começamos a caminhar com as nossas próprias pernas. Talvez se nós tivéssemos feito isso antes, né, nos deixado viver melhor, de uma outra forma, mais independente, porque querendo ou não a gente acaba criando esses vínculos que ficam nos prendendo e é cômodo para nós. É muito cômodo ter alguém sempre para ajudar, ter sempre alguém para recorrer, ter alguém da família perto, e você acaba se acostumando naquilo e não sai da mesmice. Então foi muito importante para nós isso, nós tivemos que nos apoiar, eu tinha ele e ele tinha eu. Então a gente precisou crescer muito, muito como pai, como mãe, como esposa, como esposo. Isso foi muito importante para nós. E eu acredito que Deus, vendo isso, né, ele pensou assim, eu acho que eles estão preparados para mais um filho. Porque o Davi chegou assim num momento bem inesperado, não havia planejamento, nada. E quando nós vimos, eu estava grávida de novo. Por quê? Porque nós estávamos vivendo um momento nosso, a nossa família, vivendo a nossa vida, né? Deixando aquelas coisas que contaminam a nossa vida de lado, porque muitas pessoas entram na nossa vida para acrescentar, mas muitas também entram para contaminar. E inclusive muitas pessoas da família. Então fique atento a isso, sabe? Às vezes o casal tá precisando de ares novos, de uma vida nova, de uma mudança. Tô dizendo que você abrir mão de tudo e sair, trocar de cidade, de estado. Não, esse foi o nosso caso, né? Mas o que será que pode ser feito aí na sua casa, né? O que vocês podem fazer para mudar um pouco, não deixar tanta interferência externa, sabe? Não deixar que as pessoas deem muito palpite na sua vida, né? Vivam junto, convivam, se curtam. E era isso que estava acontecendo aqui. Nós estávamos longe de tudo e de todos, vivendo só nós, só a nossa família, nos dedicando para nós,
né? Sem interferências externas, sem pessoas que intoxicam a nossa vida, que dizem coisas que não precisam ser ouvidas, coisas desnecessárias, aqueles palpites que não foram pedidos. Às vezes a gente precisa abrir mão disso, mesmo que sejam pessoas do nosso convívio, pessoas que a gente ama, mas tudo tem um limite. E é bom você começar a perceber quem são as pessoas que estão à sua volta, quem está te rodeando, o que te faz bem, o que te faz mal. E aos pouquinhos você vai cortando isso, vai cortando aquele cordão umbilical do pai, da mãe, para você poder ter mais independência e caminhar com as suas próprias pernas. Isso é muito importante, foi muito importante para nós, por isso que eu estou compartilhando com vocês. E em terceiro, né, procure uma motivação. Procure algo que te mantenha motivado, algo que te faça bem, aquilo que você gosta de fazer, ou uma coisa que você gostaria de aprender, mas nunca conseguiu. Não importa se você já tem o primeiro filho, está esperando o segundo, ou se você está esperando o primeiro e não consegue, tá? Você precisa o quê? Quebrar o foco, tirar o foco disso, porque eu por muito tempo fiquei com essa gravidez, ela foi o meu foco, a minha primeira gravidez, muito tempo, eu vivia, eu pensava, eu respirava, eu comia pensando em gravidez, eu não podia ver uma grávida na rua que eu me sentia mal, eu me sentia culpada. Quando eu tirei o foco, quando eu mudei o foco, tirei a gravidez do centro da minha vida e coloquei Deus, as coisas começaram a acontecer. Então tire o foco da gravidez, a gravidez é uma consequência, ela vai chegar, ela vai acontecer. Você precisa acreditar, e para você acreditar, você precisa praticar o item número 1 lá, a fé, tá? Faça um esporte, ou procure fazer um artesanato, ou alguma coisa que faça parte da sua rotina, e coloque algo na sua rotina que te ajude a tirar esse foco e que você consiga respirar melhor, respirar mais leve, sem ter que ficar vivendo isso todos os dias, todos os meses quando a menstruação vem, sabe? Procure uma pessoa para conversar, para se aconselhar, ouça músicas que te elevam, que te acrescentem, que elevam a sua alma. Não fique assistindo coisas que não agregam nada para você, que pelo contrário te fazem ter mais pensamentos ruins. São essas coisas, pequenas coisas do dia a dia que vão acrescentando o nosso dia e formando o nosso pensamento, tá? Então tome cuidado com o que você faz, procure algo para tirar o foco, se você conseguir fazer com seu esposo alguma coisa. Se você já tem um filhinho, está esperando o segundo, está aí vivendo esse processo, tentando engravidar do segundo filho, você pode procurar alguma coisa que vocês possam fazer junto, não sei qual é a sua realidade, porque uma criança já ocupa bastante o nosso tempo, né? Então, querendo ou não, você já acaba até tirando o foco, porque você tem um para cuidar. Mas encontre algo que te ajude a viver melhor e que não te faça se sentir culpada. De maneira nenhuma você deve se sentir culpada porque não engravidou esse mês, porque ainda não conseguiu engravidar, porque ainda não deu um herdeiro, né? Porque o meu esposo quer um filho e eu ainda não consegui, né? A culpa não é só sua. São 50% de chance do casal engravidar, tá? Um casal sem problema de infertilidade nenhuma. Então, a culpa não é sua. 25% da mulher e 25% do homem, fecha esse 50% aí para vocês tentarem engravidar todo mês. Então, divida isso com o seu esposo, né? Divida a dor, o sofrimento, mas não se culpem, né? Se apoiem. Eu por muito tempo me culpei e eu sei o quanto isso dói. Procure, quando esse pensamento de culpa chegar, manda ele embora, pensa em alguma coisa, canta uma música, faz uma oração e manda ele embora. Você não é culpada, a sua hora vai chegar. Chegou pra mim, né? Chegou assim, do nada, do Davi. Quando eu menos esperava, Deus nos surpreende, Deus vai te surpreender, eu tenho certeza, né? O Pedro, ele é o nosso milagre. O médico falou pra mim, eu já tinha tentado de tudo. O médico falou pra mim, bom, então agora nós vamos esperar o milagre. Eu falei, então tá bom, nós vamos esperar o milagre. E meses depois o milagre aconteceu. Deus sabe o que você quer, Deus conhece o seu coração, Deus conhece os seus sonhos. Acredite, tenha fé, corte da sua vida aquilo que não te traz
nada de bom, aquilo que não te faz bem, corte as pessoas tóxicas, corte os comentários e os palpites inapropriados e viva a sua vida com seu esposo, com a sua família, de uma forma mais harmônica, mais alegre. Se ocupem de coisas que vocês gostam de fazer, se arrisquem a fazer coisas novas e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Deus vai surpreender vocês novamente. Estejam abertos para os filhos que Deus tem para vocês, né? Para os planos de Deus para vocês. Eu e meu esposo estamos abertos para a ação de Deus na nossa vida. E quantos filhos Deus quiser nos confiar, nós estamos aqui, né? Nós acreditamos no poder da oração, nós sabemos o que é a realização de um milagre na nossa vida. Isso transformou a nossa vida. Creia, acredite, confie, eu sei que vai dar certo. Vou colocar a sua vida diante de Deus e nas nossas orações também. Um abraço, não esqueça de curtir, comentar e nos seguir no Instagram. Até mais!